Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Ainda no domingo passado, nós falávamos sobre a primeira parte do texto que a gente vai seguir estudando hoje. Naquela ocasião, nossa aplicação foi com o tema sobrevivendo ao dia mau. E aí eu preciso da ajuda dos irmãos. Alguém consegue relembrar comigo os 4 principais pontos que foram abordados? Primeira coisa que a gente falou foi: não há o que temer, pois eu sou Deus, eu estou contigo, pode ficar tranquilo, não tem o que temer. Segundo ponto: não há poder que impeça o agir de Deus, e a gente viu isso de maneira poderosa. Terceiro: não há idolatria que impeça a restauração, lançando por terra todo aquele argumento de que não, porque se fulano fizer isso já era. Ele pode fazer isso e 10 vezes aquilo, que o Senhor ainda tem poder para resgatar onde ele estiver. E o quarto argumento foi: não há outro Salvador para Israel, senão o Senhor. Isso sim, meu irmão, minha irmã, sustentava o povo de Deus diante de qualquer desafio que fosse. Mas o mesmo Deus que criou todas as coisas e chamou um único povo para chamar de seu, o mesmo Deus que guarda, livra, sustenta o seu povo, é o Deus também que executa o juízo. Ele é o Deus que destrói o mal e traz a restauração sobre o seu povo no tempo oportuno. Ou seja, toda a predição que foi apresentada no trecho do domingo passado serviu como introdução do que a gente vai ver agora, para que o povo do Senhor pudesse confiar no que vai ser falado agora. Então convido você a abrir a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 43. Eu vou fazer a leitura aqui do verso 14 até o 21. Isaías 43, do 14 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova e que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Mais uma palavra do Senhor, com o intuito de renovar a fé e a esperança do seu amado povo. Mas agora ele traz palavras que nitidamente apontam para o encerramento de um ciclo. Essa dominação opressora terá fim. O próprio Deus está para destruir o maior reino da terra. Mas não somente isso. Esse texto nos apresentará um Deus tão zeloso que ele não se isenta da responsabilidade de destruir qualquer coisa que entre no caminho, qualquer coisa que for necessário, e se coloque na frente dele, impedindo dele realizar o seu glorioso plano. Com isso em mente, te convido a refletir sobre o tema, preparado para anotar? O Deus que destrói. O Deus que destrói. O Deus do Israel unificado, o Deus do reino de Judá, o Deus dos exilados em Babilônia, o Deus criador dos céus e da terra, mas também o Deus destruidor e que não se omite em absolutamente nada. Então, não tenha medo de olhar para esse Deus
como Deus destruidor. Não tenha medo de contemplar o poder do nosso Deus. Esse grande e poderoso Deus trouxe você aqui nessa noite para falar especificamente com você, de coisas que Ele está trabalhando com você e em você, com o tema, o Deus que destrói. Então confia no Senhor e ouve o que Ele tem para você nessa noite. E aí eu preciso te perguntar, beleza, o tema é o Deus que destrói, consegui entender. Mas como falar de fé e esperança, apesar das circunstâncias, com um tema desse, que até o Deus que deveria estar do nosso lado, destrói. O Deus que transformou um homem em uma grande nação. O Deus que os fez conquistar terras excelentes em combates contra nações muito maiores e mais poderosas. Também foi o Deus que trouxe juízo sobre o povo de Israel, foi o Deus que trouxe juízo sobre o povo de Judá. Israel, por sua idolatria, como a gente já falou aqui nos últimos domingos, tinha sido completamente destruído pelo reino da Síria. Já Judá fora destruído em diferentes incursões militares do reino da Babilônia, onde agora os seus príncipes, os seus líderes, foram totalmente extraditados, foram levados cativos para viver lá no território da Babilônia. E isso fazia parte de todo um projeto de dominação da Babilônia, tentando suprimir a cultura de qualquer povo dominado, fazendo suprimir qualquer fé do povo dominado, para que todos vivessem e amassem apenas a Babilônia. Mas toda essa destruição, até aqui, está muito longe de acabar. Pois o mesmo Deus agora garante para esse povo lá no exílio que Ele enviará aquele que libertará o seu povo das garras da Babilônia. Mais uma vez, Deus vai destruir. O grande opressor do mundo será destruído nas mãos desse poderoso Deus. A pessoa enviada para esse tal resgate, a gente também já mencionou em algumas mensagens aqui. Será ninguém mais, ninguém menos do que Ciro, o grande rei da Pérsia. Um rei pagão, como todos os outros que a gente falou, da Síria, da Babilônia. Tal como ele tinha punido Israel usando a Assíria. Tal como ele tinha punido a Assíria e Judá usando a Babilônia. Agora, Deus usará um outro rei pagão para executar seu plano de destruição. Destruição da realidade atual, para a construção de algo novo a partir disso. Ciro, o rei escolhido para promover esse retorno do povo de Deus para Jerusalém. Esse homem será o responsável por conquistar a Babilônia e então assumir a regência de todos os reinos da terra, assumindo o domínio de todos os reinos que caminhavam lá, vivendo em Babilônia, embora não fossem babilônicos. Esse é o plano do Senhor que estava por se cumprir, por amor ao seu povo. Plano de Deus vai muito além, meu irmão, minha irmã, de breves momentos de alegria ou de sofrimento meu e seu. Como aquela célebre frase do nosso pastor, que eu já mencionei em diversas mensagens. E você que é mais antigo aqui caminhando com a gente, já deve saber até a frase que eu vou falar. Deus não tem compromisso com o que você acha razoável. Não importa o que você acha razoável. Ele não tem nenhum compromisso com nada disso. O Deus da destruição é sim o Deus da justiça. E Ele a executará quantas vezes forem necessárias para que a sua obra possa ser perfeita, completa. Por vezes, vai ser incrível enquanto povo de Deus, que nós vamos olhar e vamos ver Deus nitidamente agindo e vindo em nosso socorro para destruir o opressor. E aí é a hora que a igreja levanta a mão e canta, Maranata, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes também será destruindo coisas nas nossas vidas. Coisas que nós amamos, coisas a que nós nos apegamos, mas coisas que certamente passaram a ocupar um lugar que não era um seu de direito, era um lugar que pertencia a Deus e foi tomado por alguma dessas coisas. O Deus que destrói é o Deus que nos traz então a esse primeiro ponto de reflexão, que é Deus, o Deus que destrói planos e sonhos corrompidos. O Deus que destrói planos e sonhos corrompidos. A estratégia da Babilônia, como a gente já falou, era a estratégia da imersão cultural. É quase como você aprender inglês sem saber nada indo para um país de língua inglesa. Eles traziam um povo
e faziam ter que viver ali no meio de Babilônia. Então a pessoa era obrigada a se comunicar na língua da Babilônia, a viver as coisas da Babilônia, comer a comida da Babilônia, desejar ser bem-sucedido na Babilônia. E isso ia fazendo sutilmente que as pessoas esquecessem as suas nações, esquecessem as suas vidas e se adaptassem àquela realidade ali. E Deus permitiu que o seu povo passasse por isso também, vivesse por um tempo em Babilônia, para que então esse povo pudesse se lembrar de quem ele era e de quem era o seu Deus. Uma vez amando Babilônia, ninguém jamais teria interesse de voltar. Esse era o projeto de vida de Babilônia. Você acha que os Estados Unidos inventou isso? Babilônia já fazia isso há muito tempo. O Babylonian Way of Life, né? O jeito aí de viver Babilônia. E como vemos relatado nos livros do retorno para a terra de Israel, muitos optaram por permanecer na Babilônia. Afinal de contas, já estavam adaptados lá, voltar, relembrar a língua, relembrar como é que era, ter que reconstruir, eu tenho minha casa aqui, eu tenho meu trabalho aqui, vou ter que, tudo de novo. E é aqui que muitos abriram mão da sua identidade nacional para viver Babilônia, assumindo uma nova identidade que nada tinha a ver com aquele Deus, com aquele povo. Seus projetos, seus sonhos, seus planos, agora eram completamente corrompidos pela Babilônia. Muitos sequer contavam com a libertação como algo necessário. Afinal de contas, para que Deus vai trazer um outro rei lá de não sei onde, que não tem nada a ver comigo, para bater no rei aqui? Eu já acostumei com o rei aqui, já está ruim, já pago imposto, já está tudo terrível, vai mexer com o que está ruim, vai piorar na minha cabeça. O Deus que destrói planos e sonhos corrompidos. Não importava o que o povo desejava para si. Deus sabia o que aquele povo precisava. E nesse quesito, ele destruiria qualquer coisa que impedisse o seu agir, como a gente falou no domingo passado. E aí eu te convido a olhar para a sua Bíblia. O que Deus terminou falando com a gente no domingo passado, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? O maior compromisso desse poderoso Deus é com a sua obra de restauração do seu povo, a obra de redenção completa e total do povo que ele tanto ama. Nenhum plano, projeto, sonho, desejo pessoal jamais pode se colocar entre Deus e a execução desse plano. Nada pode colocar-se no caminho do Senhor. Mas assim como o povo de Deus, quantas vezes eu e você seguimos insistindo em fazer as mesmas escolhas? Quantas vezes desejamos mais Babilônia do que o Senhor? Quantas vezes nossos sonhos pessoais não roubam nosso tempo, nossa dedicação, nossa saúde e até toda a nossa alegria, porque a gente só consegue viver em função daquilo. Nada mais importa. Veja, a Bíblia não vai trazer nenhuma proibição para a gente no sentido de, se você é povo de Deus, não sonhe, não planeje, não execute grandes coisas. Pelo amor de Deus, irmãos, não é isso. Desde que todas essas coisas, seus sonhos, seus planejamentos, suas execuções, seus projetos, sejam para a glória do nosso Senhor. E não do seu esforço pessoal e do poder das suas mãos, para você ficar contando aí vitórias sobre as outras pessoas. Pois foi exatamente isso que colocou o povo de Deus naquela época, em rota de destruição. Porque mesmo os momentos que Deus fazia grandes coisas, eles tinham coragem de bater no peito e dizer, nós conseguimos, nós construímos, olha o que nós somos e nos tornamos. E aqui eu preciso te perguntar, será que algumas das vezes que você passa por frustrações e destruições, não seria por algo parecido? Não seria esse o motivo da sua contínua sensação de derrota diante do Senhor? Mas assim como o povo de Deus em Babilônia, chega um momento que Deus diz, chega, agora é hora de voltar para casa. Voltar para o centro dos planos e projetos de Deus. Então, para que isso aconteça, meu irmão, minha irmã, não adianta você achar que vai adaptar, se segurar em Babilônia e viver a vida na igreja. Mas espera aí, eu estou aqui, mas meu time está jogando lá fora, eu preciso saber como é que está. Ou você está aqui, ou você está lá. Deixa a Babilônia cair, senão vai para a segunda divisão. Então, temos a descrição de como será essa queda. Versículo 14, acompanha na sua Bíblia.
farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Isso significa que eles vão ser obrigados a usar os próprios gloriosos navios. Navios que até então eram seu motivo de orgulho, motivo de alegria, porque eles eram o símbolo de toda a vitória de Babilônia. Agora eles vão ser usados no esforço último de escapar do inimigo. Agora, aqueles imponentes navios vão ser forçados a navegar rio abaixo, até alcançar, não sei se você conhece a geografia ali do lugar, vão ser obrigados a, por um rio bem mais estreito, ter que sair fugindo desesperado. Recentemente, ainda nessa série de mensagens, o nosso pastor mostrou por que o orgulho em si, embora faça parte da nossa vida, pode ser algo tão danoso, tão venenoso e até mortal. Te recomendo depois, se você não assistiu, procurar e ouvir essa mensagem. E nesse caso dos babilônicos, meu irmão, minha irmã, a gente vê um perfeito exemplo de como o orgulho aconteceu. Foi a destruição deles. Os grandes dominadores babilônicos são escorraçados em guerra e forçados a fugir em desespero. Naqueles veículos que eram veículos de glória, agora representam veículos de humilhação. Não foram capazes de fazer o mínimo diante do rei persa. Agora, o que fazer? Preparados então para o ponto 2? Então vamos lá. Ponto 1, o Deus que destrói planos e sonhos corrompidos. Agora o ponto 2, também é o Deus que destrói os nossos inimigos, para nossa alegria. Ninguém ficou feliz com isso? Nenhum, glória a Deusinho. Deus destrói os nossos inimigos. Tenha misericórdia, Senhor. Mas presta bem atenção, para você não sair por aí falando heresia, tá bom? Deus não destrói todos os nossos inimigos ao nosso bel prazer. O que para nós é uma pena, né? Eu já tinha até uma listinha para entregar para Deus aqui, ó, listinha da semana. Destrói esses, deixa os outros para a semana que vem. Ele os destrói, sim, meu irmão, minha irmã, se de fato eles estiverem entre a execução do que Deus tem para a nossa vida, o projeto de Deus para a nossa vida e nós. Cada inimigo que se colocar nessa posição será eliminado por completo. Aqui vem a parte dolorosa da história, porque é totalmente possível que o inimigo que tem massacrado você seja também um instrumento nas mãos de Deus para o seu sofrimento. E isso é a mais pura verdade. Porque é claro que eu gostaria de crescer e aprender tudo na vida sem ter que lutar, sem ter que sofrer. Imagina, você só sonhar que vai sofrer e acordar e falar, aprendi, não vou fazer errado. Sonhar que você vai correr de um jeito e tropeçar e cair, e aí você pensa, não vou correr daquele jeito ali. Seria incrível. Mas será que de fato a gente consegue aprender assim? Porque muito melhor do que eu, o Deus que sonda corações sabe a melhor maneira de ensinar passo a passo a cada um de nós. E meu irmão, não se engane. Não deixa ninguém te enganar dizendo, se você tivesse feito, foi o caminho que você foi capaz de fazer diante do Senhor. Olha para o que aconteceu na história desse povo. Profetas foram enviados e o povo ouviu a voz dos profetas. O povo foi alertado de diversas maneiras. Eles viram grandes feitos miraculosos do Senhor. Bons reis apontaram para a direção correta. Mas ainda assim, o povo permaneceu rebelde diante do Senhor. E isso durou até que chegou o momento do projeto babilônico entrar em vigor. Ninguém queria o projeto babilônico. Como você não quer sofrer. E eu preciso te alertar, porque tem um grande desejo corrompido do nosso coração de tentar limpar a barra de Deus nesse tipo de situação. Só que Deus sabia muito bem o que Ele estava fazendo ali. Ele sabia que seria doloroso para o seu povo, Ele sabia o quão sofrido seria. Mas o seu amor por aquele povo era ainda muito mais profundo que o seu furor. Senão Ele tinha exterminado. O povo era pequeno, irmãos. Era pequeno, era pobre, era fraco, era fácil demais de exterminar. Era mais fácil exterminar esse povo do que acabar com tantos outros povos que Deus exterminou ao longo da história. A punição e o juízo que veio, não veio para a aniquilação do povo do Senhor.
sempre que vieram momentos de destruição sobre Israel, sobre Judá, sobre o povo de Deus na história, sempre foram momentos de transformação verdadeira de corações. Não precisa ter medo de perseguição, nem hoje, nem nunca. Porque homens e mulheres fiéis ao Senhor morreram nesse período aqui. Quando Babilônia chegou, tinham homens e mulheres fiéis ao Senhor ali, que morreram, que foram massacrados, que foram humilhados, que foram torturados. Morreram. Assim como ainda hoje, meu irmão, minha irmã, a gente não pode olhar ao nosso redor e ver, porque aqui a gente tem igreja e liberdade para ir até a igreja, e viver como se em todos os lugares do mundo fosse assim também. Hoje, homens e mulheres fiéis ao Senhor seguem morrendo, fazendo serviço em fidelidade, não errando em absolutamente nada, gastando todas as suas forças para que alguém seja alcançado pelo Evangelho. E sabe por que essas pessoas fazem isso? Porque elas sabem que as suas vidas não estão sendo derramadas em vão. Um servo, uma serva do Senhor sabe que ainda se for para chegar o fim, que seja para a glória de Deus. Esses homens e mulheres, irmãos, eles confiam no Deus que lhes deu cada um dos suspiros que eles têm a cada dia. Cada átomo que ele consegue inalar, cada imagem que ele consegue observar, cada momento da sua história precisa ser vivido para a glória de Deus. Mas se você ainda se incomoda com essa verdade, permita-me te apresentar a assinatura que assume tudo que a gente está falando aqui como feitos e profecias suas, não só do que está sendo falado agora, mas de todo esse livro. Olha para o versículo 15. Quem está dizendo que vai trazer toda essa destruição? Eu sou o Senhor, não um destruidor qualquer, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Mediante a tudo que expôs ao seu povo até aqui, o próprio Deus atesta sua responsabilidade em todas essas áreas para a edificação da vida do povo. Ele garante sim que ele vai continuar sendo Deus daquele povo, independente de como aquele povo seja. Ele garante que vai ser o seu santificador, independente do que seja necessário para executar a purificação desse povo. É para a Babilônia que tem que ir? Então vamos para a Babilônia. Eu tiro vocês de lá depois. É perseguição que tem que acontecer? Então vai ser perseguido. E eu vou manter vocês. É fome? É miséria? O que é que tem que acontecer? Eu vou estar lá com vocês, promovendo a santificação do meu povo. Como Criador e sustentador, Ele garante também ser o presente Rei eterno do seu povo. Ele não abandona. Eu sei que tem técnico que abandona um time em sofrimento. Eu sei que tem gente que abandona a família quando o bicho pega. Eu sei que tem gente que abandona todo tipo de situação. Deus não é assim. Eu sou assim. Você é assim. Deus não é e nunca será assim. Muito pelo contrário. Mesmo os poderosos serviam ao glorioso propósito de restauração do povo de Deus, não para a humilhação do povo. Por isso eu posso te garantir, sim, meu irmão, minha irmã, Deus destruirá todos os seus inimigos, todos aqueles que se colocarem entre ele e o plano de restauração que ele tem para a sua vida. E é por isso que ele destruiu, quer dizer, vamos com calma. É por isso que se ele destruiu aquele chefe, aquele amigo falso, aquela pessoa problema, muito provavelmente significa que ele, o próprio Deus, tinha por objetivo fazer algo na sua vida e tirou essas pessoas de lá. Só um amenzinho, mas já deu para sentir aqui Mas, se ele ainda não destruiu aquela pessoa que é terrível, aquele seu inimigo implacável, aquele que já te fez chorar diante do Senhor, Deus, tem misericórdia. Dá uma viagem para ele, derruba o avião. Leva ele para um outro lugar. Resolve a vida dele em um outro ambiente. Se Deus ainda não tirou essa pessoa da sua vida, meu irmão, minha irmã, se esse inimigo implacável continua em cima de você te fazendo mal, muito provavelmente Deus tem coisas a trabalhar no seu coração em relação a isso.
E é aqui que a gente precisa entender o plano de crescimento e transformação que precisa continuar havendo na vida do crente, na vida daquele que é parte do povo de Deus. Porque é certo que todo e qualquer inimigo cairá. A seu tempo cairá. Afinal, foi o próprio Deus que escreveu que é assim e ele assinou dizendo, pode contar que é isso mesmo. Então você não precisa ficar inseguro. Só que se não aconteceu, talvez seja porque a gente ainda precisa ser transformado. Por isso, nos versículos 14, 15 e 16, se você ficou abismado com 15, tanto 14 quanto 16 vão começar dizendo que é ele que está falando essas coisas. Não tem para onde correr. Ele garante que todas as etapas vão se cumprir. Então, seguimos para uma recordação dos feitos poderosos do Senhor nos tempos antigos. Quando ele libertar Israel da escravidão lá no Egito, no Êxodo, que você provavelmente se lembra, a gente tem filme, tem série, tem até novela falando sobre isso. Naquela época, ele preparou um caminho no meio do mar, de maneira que o povo pudesse então atravessar em pés enxutos. Mas o milagre ainda se estende, visto que ele não só abre o mar, que já seria extraordinário, deixa o povo passar seguro pelo mar, que seria a segunda coisa extraordinária, como ele ainda usa o mesmo mar para eliminar por completo aquele que oprimia o seu povo, para destruir por completo. Acompanha o versículo 17. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Chegamos assim ao nosso terceiro ponto. Prepara aí para anotar. Se você achou que já estava ruim até aqui, vamos ao terceiro. O Deus que destrói corações. Maravilhoso ver os queixos caindo. Cada bloco que eu falo é um queixo que se cai, né? Pelo menos um. Se existe alguém realmente opressor, meu irmão, minha irmã, na sua vida, esse alguém é o seu coração. Porque na minha vida eu sei que o meu coração é o maior opressor. Eu te garanto que o maior opressor que você vai encontrar ao longo da sua história será ele. Porque você não consegue fugir dele. Teu chefe, você desliga o celular, você põe em modo avião, você vai para algum lugar que não tenha sinal. Né? Você não gosta de alguém, você se isola daquela pessoa. Mas como nos distanciar do nosso coração? Corrompido pelo pecado, ele continuamente se apressa a se afastar de Deus. E isso nos leva a cair de novo e de novo nos mesmos erros que trazem tanto sofrimento. Mas de uma maneira extremamente didática e visual, Deus mostra então para o seu povo que eles precisavam não só sair do Egito, não só contemplar coisas grandiosas nessa saída do Egito, mas Deus também tinha o intuito de remover por completo o Egito do coração dessas pessoas. Por isso, além de ver de maneira gloriosa o mar se abrir e poder atravessar a pés enxutos, eles precisavam ver o agir de Deus destruindo por completo tudo que representava poder no Egito. Deus mostrava para o seu povo que nenhum poder, nenhum armamento, nenhum exército seria suficiente para impedir o seu agir. Além de libertando, Deus estava assim redimindo o seu povo, transformando os corações daqueles homens e mulheres. E nesse sentido, muito além de seus projetos e sonhos precisam de transformação. Pois é bem possível que você já tenha caminhado com Deus. E nessa caminhada com Deus, você tem experimentado o agir de Deus em você, na sua vida, nas suas condições. Talvez transformações tenham acontecido na sua vida e você tenha se sentido bem e feliz com isso. Mas eu espero que diante de tudo que vem sendo apresentado como realidade, enquanto povo de Deus, enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus, você tenha se identificado, você tenha conseguido olhar para detalhes que dizem o quanto ainda é importante mudar o seu coração, o quanto ainda é importante mudar coisas em você, o quanto existem novas coisas a serem desenvolvidas. Hoje de manhã, Jackson falava do quanto é igualmente difícil enfrentar lutas e desafios, mesmo sendo pastor. Eu acho que você viu a minha postagem lá, dizendo do pastor com 32 anos e com a foto de uma pessoa idosa, né? Do quão difícil é ser pastor. Mesmo sendo fiel ao Senhor, continua sendo extremamente difícil.
mesmo sem mentir, sem roubar, fazendo tudo direitinho, tudo certinho, é difícil. Ele falou do quanto nós precisamos do apoio e do suporte de outros irmãos, o quanto é impossível fazer essa jornada sozinho. Pois nossos corações ainda têm dificuldades de enfrentar lutas específicas. E é aí que vem a vantagem da gente caminhar junto, porque a minha dificuldade não é a dificuldade do Jackson. Pelo menos a gente espera que seja assim, que aí ele me ajuda. A dificuldade do Jackson não é a minha dificuldade, e aí eu posso ajudá-lo. E viver em comunhão nos traz essa certeza que alguém não vai ter a mesma dificuldade que eu, e vai poder ser bênção na minha vida. Então, o que o texto está apontando para a gente é que é somente através de uma contínua transformação que eu e você conseguiremos sobreviver até o dia da consumação, da restauração final, porque vai continuar sendo difícil. Não se iluda com essa ideia de que entrou na igreja agora é só vitória. Meu Deus, queria eu que fosse só vitória. Mas até lá, o dia final de Jesus Cristo, ser povo de Deus, precisa ser olhar também para que partes de nós precisam ser transformadas hoje, que partes de nós precisam ser transformadas agora, nesse momento, no dia de hoje. Que partes de nós, realmente, meu irmão, minha irmã, precisam ser destruídas e são tão fortes, tão poderosas no nosso coração, que só as próprias mãos de Deus poderiam destruir. Que partes são essas? Então, nos versículos 18 e 19, o tom da profecia muda. Muda dos atos de redenção anteriores, feitos lá no passado, para novos atos que Deus ainda realizará diante daquele povo ali. Logo, a exortação para esquecer as coisas anteriores que é apresentada aqui no texto, não tem a tarefa de fazê-los deletar o que era bom, ou o que Deus já fez no passado. Afinal, se você prestou atenção, o próprio profeta acabou de fazer isso. Então, ele não está condenando o que ele acabou de falar, já que ele está falando palavra de Deus. Atos milagrosos de Deus em nossas vidas devem sim ser lembrados com alegria, irmãos. Devem ser compartilhados com alegria, para trazer esperança. Contudo, por mais extraordinários que tenham sido, ainda há algo novo, muito mais importante a ser revelado diante desse povo. Algo novo que o Senhor apontaria, algo novo que o Senhor desenvolveria com eles. Quando ele diz, coisas novas virão, é na expectativa de realmente mostrar para esse povo. Se você olha para o passado e vê aquilo, e acha aquilo grande, espera para ver o que eu tenho diante de você. Por isso, o passado precisa abrir espaço para que o novo de Deus aconteça no meio desse povo. O poder, a força, a tecnologia do Egito ficaram, sim, no fundo do mar. As pragas e livramentos ficaram para trás, por mais incríveis que fossem. E devem ser usadas sempre para fortalecer a fé, para encher o coração de esperança. Não como o hino de um clube, né? Não sei se você gosta de futebol, mas do clube do São Paulo, que canta que as suas glórias vêm do passado. Ele já está admitindo que ele só vive disso. Todas essas coisas precisam apontar para a convicção não só de que o passado foi glorioso, mas que o mesmo Deus que fez grandes coisas no passado é o Deus que está comigo hoje aqui, me levando a viver um futuro ainda mais glorioso. A futura redenção plena, a futura redenção completa de tudo que nós somos estava para se desenrolar, estava para acontecer diante dos olhos daquele povo. E eles não podiam estar presos a só a glória do Israel terreno. O Deus Salvador tinha prometido a salvação e essa promessa estava para começar a se cumprir. Eles precisavam voltar para a sua terra para ver essa salvação acontecendo. Voltar à terra que manava leite e mel, voltar à terra chamada terra da aliança, voltar à terra prometida, terra que receberia o grande Salvador do mundo. A redenção de todos os homens, Jesus Cristo, viria e eles já estariam em sua terra de novo para recebê-lo. Nesse sentido, o versículo 19 nos apresenta a urgência com que isso acontecerá. Está saindo à luz, está acontecendo agora. Abre os seus olhos, tem coisa acontecendo agora. Então, o texto começa a descrever que coisas novas são essas.
A lembrança do êxodo anterior suscitava, assim, expectativa de que algo similar fosse acontecer. De novo, eles fossem ver mar se abrindo, coisas acontecendo. A intenção do profeta fica até bem evidente quando a gente estuda esse texto, porque ele vai fazer essa correlação, apresentando primeiro o caminho no mar e agora o caminho no deserto. Caminho que percorreram anteriormente até chegar à terra prometida, até voltar para casa, saindo do Egito, até chegar à terra de Canaã. Mesmo nesse caminho difícil de retorno, eles podem ter a certeza de que sim, eles sempre encontrarão água, mesmo nos caminhos mais secos. Águas que o Senhor fará brotar por amor ao seu povo. Águas que alimentarão até mesmo os animais do campo, que nada tinham a ver em relação direta com o povo, mas também foram abençoados por amor ao povo. Todos esses honrarão ao Senhor. Toda essa imagem de completo louvor e exaltação de toda a natureza aponta para o momento glorioso em que esse retorno culminará no pleno cumprimento de resgate, o resgate que foi prometido lá no início, para esse sofrido povo de Deus ao longo de toda a história. Essa profecia tinha um objetivo específico, irmãos, dizer para aquele povo que ia acontecer ali, na cara deles, naquele momento, mas apresentar também para algo extremamente mais glorioso, extremamente maior que estava para acontecer. Um povo que havia sido chamado para ser luz para todas as nações e se tornou um povo medíocre, um povo irrelevante, um povo escravo, um povo que tinha Deus como seu Senhor e preferiu andar nos moldes das nações da terra, preferiu ser mais um como todo mundo, quiseram um rei que fosse uma pessoa dentre eles mesmos por cabeça. Um povo que abandonou Deus para estabelecer alianças com os reinos da terra, depositando neles a sua segurança. Um povo que, devido às suas escolhas, embora fosse sim propriedade de Deus, estava vivendo dias e tempos em que ele amargava dores como escravo da Babilônia. Povo que precisou ser destruído, moído, para então ser transformado e restaurado. Povo que sabia que voltar a ser uma nação independente seria um excelente passo. Não somos mais um pedacinho de Babilônia. Retornar para a sua terra e poder reconstruir os seus muros era um símbolo das coisas novas que Deus estava realizando no meio daquele povo. Mas ainda toda essa restauração era apenas um pequeno lampejo da glória manifesta de Deus no meio do seu povo. E é o versículo 21 que nos apresenta essa consumação final. Acompanha comigo. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Esse povo será luz para o mundo todo, não importa o que ele faça ao longo desse caminho, porque essa era a promessa lá atrás, esse foi o chamado lá de trás, esse novo Israel virá novas coisas, ele vai contemplar novas coisas nesse novo reino. Eles não só louvarão de todo o seu coração ao Senhor, como verão a glória de Deus manifesta, mas em carne e osso diante deles, como um homem que anda, que fala, que age como qualquer um deles. Eles o louvarão ao entrar como rei prometido em Jerusalém e cantarão saudando que ele é o Senhor sobre toda a terra. Mas eles também levarão esse homem à morte, à condenação, uma morte dolorosa. Só que a história nunca poderia parar aqui. Porque esse mesmo povo é o povo que vai contemplar com seus olhos o Jesus ressurreto, como prova da sua completa vitória sobre a morte. E esse que era o plano, esse era o plano infalível que nada poderia parar. Traria restauração não só sobre Israel, mas também sobre Judá, mas também sobre a Síria, também sobre Babilônia, também sobre a Pérsia, também sobre São Gonçalo. Esse é o plano de restauração, de redenção de todo o mundo caído. Por isso, irmãos, o Deus Todo-Poderoso é sim um Deus da destruição. E ele vai seguir na execução do seu plano plenamente, implacavelmente, destruindo tudo que ficar no caminho dele. O martelo destruidor nas mãos desse Deus, embora incrivelmente poderoso, jamais erra o alvo e você não precisa ter medo. Ele não vai vir para destruir uma coisa ruim na sua vida e sem querer destruir uma coisa que você gosta, que te faz bem. Se ele destruir, eu posso te garantir, não faz bem. Cada destruição promovida
é com finalidade santa e perfeita, seja de povos inimigos, seja do próprio Deus, do povo do próprio Deus, porque ele não erra na sua missão de destruir. Ao quebrar o seu coração, ele garante que não quebrou por mero prazer. O quebrar é uma etapa que dói pra caramba. Mas é como que, não sei se você já teve a experiência de viver ou ver alguém passar, quando a pessoa quebra um membro, tipo um dedinho, e aí vê esse dedinho calcificar de forma errada. Qual é a única forma de você resolver isso? Quebrando e colocando para consertar agora do jeito certo, travado na posição. Dói, mas dá para consertar. Uma vez ciente disso, a pergunta que surge diante de nós é como continuar vivendo uma vida, então, de amargura e murmuração diante das coisas que foram destruídas. Se eu sei que o que é destruído por Deus, se eu sei que todas as coisas são projeto de Deus, como viver reclamando do que eu perdi? Como não glorificar a esse poderoso e glorioso Deus, mesmo quando eu sofro? O Deus que te trouxe aqui para ouvir essa palavra, sabe que você está no meio de uma obra de restauração, uma obra que começa pela destruição, porque tem que remover o que não presta. Tem coisa que, se não sair da sua vida, você não vai crescer, não adianta. Como a gente já falou, muitas dessas coisas, irmãos, quando a gente tira, por mais doloroso que seja, a gente ainda vai ter alegria. Vício, males, coisas que são danosas, que a gente não gosta de fazer e acaba fazendo. Deus tem poder para remover isso. E quando Deus remove isso, por mais que tenha sido difícil, eu sei que a gente fica muito feliz. Mas também tem outros que Ele tem que remover. Outros que doem e você não vai ver retorno aparente nenhum. Ele sabe que é necessário remover os ídolos do seu coração e Ele vai continuar removendo. Ele sabe que tem prazeres aí que você esconde, que ninguém nem imagina que você sente. E digo mais, Ele ainda é o Deus que continua 100% do tempo do nosso lado, mesmo quando Ele está destruindo a gente. Ele não abandona. Não é algo que vem de cima para baixo. Ele está ali junto com a gente, sofrendo a nossa dor. Ele sabe como é carregar um fardo pesado. E Ele carregou todos que eu não conseguia carregar. E Ele diz que Ele diz que todos o que você não conseguia carregar, Ele já carregou. Porque Ele jamais te abandonará. E se Ele não te abandonou com os fardos mais pesados, por que nos que tem te trazido dor você acha que Ele te abandonaria? Esse povo ingrato, esse povo corrompido, quase 100% babilônico, foi um povo de Deus restaurado para a sua glória. Mesmo eu, meu irmão, minha irmã, em minhas lutas e corrupções, sou diariamente quebrado e restaurado para a glória de Deus. Você não será uma exceção. Ele vai continuar a obra dele em você. Tal como registrado pelo profeta Jeremias, no capítulo 18, que foi estudado plenamente pelas nossas irmãs, lá no acampamento de mulheres. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas, para fazer lá, vasos. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como esse vaso,
assim somos nós. Pois diferente dos vasos de desonra que serão destruídos, e que a Bíblia vai falar sobre eles também, nós, povo de Deus, somos de novo e de novo reedificados nas mãos desse habilidoso oleiro. Ele não desiste. Para nós, muitas vezes continuará parecendo que é só destruição, irmãos. Porque ninguém gosta de perder, como a gente já falou no início. Mas, na verdade, enquanto povo de Deus, aquilo que você olha na sua vida e pensa que é destruição, certamente significa um processo de purificação e crescimento. Nessa noite, o Senhor nos chama a viver como seu povo, na sua dependência, sem medo do que Ele tem para fazer, sem medo do que Ele está realizando, do quão doloroso está sendo. Ele não tem medo do seu furor. Ele não se importa se você vai ficar chateado com Ele, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Como um pai que cuida de uma criança e tem que impedir a criança de fazer algo errado, Ele vai fazer com você, porque é o que Ele tem feito comigo. Enquanto povo de Deus, nessa noite nós somos relembrados que viver com o Senhor é mais do que temos vivido até aqui. Precisamos lembrar que esse Deus tem muito trabalho para fazer dentro de nós. Ele é incrível. Eu espero chegar lá no dia final incrível. Para isso, preciso ser transformado, preciso de transformação, preciso ser quebrado, preciso ser destruído, preciso ser purificado, para de novo me parecer mais com o vaso que Ele tem para que eu seja. Convido você a fechar os seus olhos. Santo Deus, Deus, o nosso coração é tão enganoso. A gente olha, Senhor, para a palavra destruição, e a gente não consegue pensar nada de bom que possa vir dessa palavra. Quantas vezes, Senhor, em meio ao nosso sofrimento, a gente só tem palavras de ódio, de rancor, reclamação, murmuração. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como esse povo que teve visualmente a oportunidade de ver o Egito sendo destruído, e ainda assim, durante o deserto, recebendo provisão, recebendo comida, reclamava de cebola que tinha enquanto era escravo, Senhor. Nosso coração repete as mesmas coisas, Deus. A gente é mau, a gente se pega, Senhor, nessas mesmas reclamações. A gente não quer abrir mão de coisas que a gente sabe que faz mal. Mas nessa noite, diante da Tua palavra, a gente roga, Senhor, como um só povo, que o Senhor, com o Seu poder, com a Sua graça, venha sobre nós. Que o Seu poder, Pai, detalhadamente acerte as partes da nossa vida que precisam ser destruídas. Que seja o Senhor a remover por completo toda e qualquer idolatria do nosso coração. Que seja o Senhor removendo, Pai, toda a marca de Egito, de Babilônia, de tantas coisas, Senhor, que tem roubado a nossa alegria, que tem roubado a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a ter do Senhor não só todo esse processo de purificação, mas sermos mais uma vez cheios de Ti, para que o nosso riso seja um riso eterno, para que a nossa alegria seja verdadeira, para que o mundo veja Jesus Cristo em nós, o nosso Senhor e Salvador, no nome de quem oramos. Amém.